Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre a triste realidade de quem tem diabetes, em específico a diabetes do tipo 2, porque essa a gente consegue de fato reverter, não tratar 100%, não existe um tratamento definitivo para diabetes, existe controle e gerenciamento. Eu quero te explicar como é que a gente faz isso através de duas ferramentas que eu posso te passar, que é a dieta e o treinamento, e o porquê que você deveria fazer então uma caminhada, porquê que você deveria fazer a musculação. Até o final desse vídeo você vai descobrir como a gente faz para tratar, para controlar através da alimentação, como é que a gente faz para gerenciar, que é diferente através da alimentação, e também a parte do treinamento, qual o melhor treino para você e por que que você deveria treinar. E se você ainda não me conhece, eu sou o Dani, nutricionista e treinador, estou aqui no dia 22 de dezembro fazendo um vídeo com o maior prazer para você, porque diabetes não tem tempo, né? É muito duro quem tem diabetes e o problema é saber que o peixe morre pela boca, né? Ou seja, a pessoa sabe que não pode comer doce, vai lá e come doce. A pessoa sabe que não pode comer fritura, vai lá e come a fritura. Eu tenho meu sogro, 75 anos, 76, e ele tirou a vesícula. Já faz aí, acho que em 2021, quando ele tirou a vesícula, 21, 22. E, cara, pergunte se ele para de comer gordura. Pergunte se ele para de comer churrasco. Não vai parar, cara. Mas aí, numa boa conversa, fala, tá bom, cara, você não vai parar? Mas pelo menos faça desse jeito. É isso que eu quero passar para você nesse vídeo. Eu acho que o princípio de entender a gravidade do seu problema, depois entender como reverter e como viver com ele. Eu acho que é esses três pontos principais, né? Tem um outro pastor nosso lá, que tadinho, para você entender a gravidade, se você está no começo da diabetes aí, o pastor lá está perdendo a visão agora por conta da diabetes. Já eu tive caso próximo de uma amiga próxima que o pai tinha uma diabetes, aí um dia ele se acidentou, ele teve um acidente mais grave, mas por conta de uma lesão no pé, que a diabetes impedia ele de ter uma boa melhora, ou seja, aquele problema só ia piorando, a ponto que ele evoluiu a óbito por uma diabetes. Então entenda a gravidade do problema que você tem. Recentemente a minha mãe ela teve um infarto e daí precisou fazer a cirurgia, cateterismo, aquele rolê todo. E aí a bichinha, esses dias atrás comendo brigadeiro no aniversário, comendo aquele quibezinho. Aí você fala assim, cara, você já recebeu uma segunda chance de Deus, né? E agora, o que você vai fazer com essa segunda chance aí é um problema seu. Né? Eu posso te dizer, faça isso frente à alimentação. E por que eu acredito que você deveria fazer musculação quando você tem diabetes? Na verdade, o melhor caminho para você emagrecer é a musculação. Quer dizer que seja o único? Não. Porque entre eu falar para você, eu quero que você faça musculação, e você falar assim, mas eu só posso fazer uma caminhada, só posso fazer um exemplo, a hidroginástica, a natação, eu só posso fazer outro exercício, opte por aquele que você pode fazer. Mas a musculação, além dela ser totalmente controlável, você sabe o que você está fazendo, tem máquina que pode te ajudar, você pode usar ali o reloginho de frequencímetro se você tiver problema de cardíaco, que você pode estar mensurando, aqui eu sei que eu não posso passar. O Dani falou para mim que eu não posso passar de 150 batidas por minuto no meu coração aqui. Então você para, descansa, espera recuperar. Então a musculação ela é completamente controlável. E aí tem um outro fator que se chama mecanotransdução. Que nome bonito, né? Fica tranquilo, não precisa se preocupar com esses nomes bonitos. Mas quando você faz a principal função, até eu pulei uma etapa, já vou voltar para essa etapa do vídeo. Quando você faz a musculação é porque você está com sangue, nesse caso, né? Você está com açúcar no sangue ali. E está aquele açúcar circulante, gerando inflamação, que gera todo o problema, que agrava o seu problema da diabetes. Só que aí o que acontece? Você usa lá
metformina, você usa glifage, tem algumas pessoas no estágio mais grave que já está tendo que usar até insulina, tudo isso para controlar que a glicose baixe ali no sangue, né? Que o açúcar do sangue baixe. A musculação, conforme está fazendo a contração muscular, ela de forma passiva coloca esse açúcar lá para dentro da célula e faz com que você automaticamente diminua a sua glicose. Eu lembro que eu tinha um paciente que o apelido dele era Black, grandãozão assim, morenão, apelido Black, trabalhava com distribuidora de bebidas e ele adorava vinho, cara. Só que ele fazia uma batida, ele fazia um chopp de vinho. Quando ele chegou aqui, a diabetes dele amanhecia 450, 400, né? E com esses ajustes, principalmente com a musculação e a dieta que eu prescrevi para ele, ele melhorou muito, assim, de amanhecer com 150, 100, ou seja, em estado, basicamente no caso dele, que estava completamente descompensado, veio para quase um normal, né? E o interessante é que a diabetes, ela não tem uma tratativa definitiva, por isso que eu falo, o peixe morre pela boca. Você vai ter que aprender, por mais que, normalmente a diabetes do tipo 2, se ela não for por uma herança genética, que existe a possibilidade, se não for por uma herança genética, você adquiriu por maus hábitos alimentares e pelo sedentarismo. Parabéns pelo que você fez pela sua vida, né? Não julgando, às vezes a pessoa foi desinformada, enfim, né? Vamos abraçar e acolher também. Mas eu sei que você teve maus hábitos para chegar até aqui e agora você precisa mudar esses hábitos. E a musculação, ela vai te ajudar muito nesse caso. Aí a gente vem para um outro ponto, né? Como ela não tem uma tratativa, você vai ter que mudar os seus hábitos. Isso aqui você já entendeu, mas existe um outro ponto interessante que agora nós vamos entrar para a parte da alimentação propriamente dita. Muita gente discrimina ou até, não sei se discrimina, recrimina, ou até quer proibir, falar para você evitar a questão das frutas. Vamos pensar num quadro agora de diabetes. Existem aquela diabetes que está completamente descompensada. Aquela que qualquer coisinha a glicose está estourando. Para esse fim, a dieta precisa ser completamente restritiva em carboidratos até que haja um controle dessa quantidade de glicose subindo, disparando para cima, certo? Só que entenda que a glicose, ou seja, o açúcar da sua dieta, nem sempre foi o causador primário da diabetes. Normalmente a diabetes é uma doença, normalmente não, né? Ela é a diabetes do tipo 2, tá? Gostaria de reiterar isso. A diabetes tipo 2 é uma doença crônica, inflamatória de baixo grau. E o estado de inflamação, ele também vem de outros fatores que não necessariamente só o açúcar. Por mais que diretamente, quando você está olhando para a patologia, qualquer coisa está disparando o teu açúcar para cima com o... Deixa eu só desligar minhas notificações aqui. Aí. Voltamos. Por mais que qualquer coisa está disparando, qualquer consumo de açúcar está disparando a diabetes para cima, o ponto principal é a inflamação, certo? Porque quando você está inflamado, você gerou uma resistência à insulina, que nessa resistência à insulina, a insulina já não tem mais. Ela está, entre aspas, bloqueada de colocar o açúcar para dentro da célula. Então, quando a diabetes está completamente descompensada, você precisa cortar o carboidrato de fato para então a gente conseguir controlar essa glicose. Passado essa fase, nós entramos num gerenciamento, ou seja, estava descontrolado, teve um ponto de intervenção imediata, agora a gente entra numa questão de gerenciamento. Por que eu estou falando isso? Por causa especificamente das frutas e outros carboidratos que muitas pessoas dizem que é ruim. Por favor, isso aqui que eu estou falando, ele não exclui diretamente a necessidade de você passar por uma consultoria, por exemplo, comigo, ou uma consulta com o seu médico. É apenas uma conversa de consultório. Eu tenho um tempo aqui da gente conversar sobre a sua patologia. Estou te dando ideias, mas pelo amor de Deus, cara,
Não vá tomar isso aqui como uma absoluta verdade e sair comendo carboidrato se você não faz nem o teste de glicose pela manhã e não sabe como é que está a tua glicose. Mas passada a fase de descompensar, nós entramos na fase do gerenciamento. Entrando na fase do gerenciamento, aí eu particularmente prescrevo para os meus pacientes carboidratos. Mas óbvio que não é o sonho da padaria. Aqui no sul a gente fala sonho de nata, sonho de leite. Quem é de Curitiba já escutou isso com certeza. Não é o sonho da padaria. Não é o doce de amendoim do boteco, não é a paçoquinha, não é o refrigerante com açúcar, não é esse carboidrato. O carboidrato que eu gosto de prescrever, por exemplo, um arroz integral, uma mandioca, batata doce, a própria batata salsa. Se você pegar aqui, ó, tem muita gente que tem dificuldade em comer o arroz integral porque demora mais para cozinhar, eu entendo. Aí eu passaria até a prescrever um arroz branco ou até mesmo outro carboidrato ruim, que é carboidrato ruim assim, que tem um índice glicêmico mais alto, que poderia aumentar a glicose mais rápido. A batata branca, que seria a batata inglesa. Mas, nesse caso, nós precisamos acrescentar muito de fibras na dieta, porque afinal o carboidrato é um pouco mais simples, esses que eu falei por último agora. Aí você teria que colocar mais legumes e mais vegetais no teu prato para diminuir o impacto glicêmico. Quer ver outra coisa que eu vejo que a pessoa fala muito? É sobre o índice glicêmico da melancia, e a gente torna a falar sobre as frutas agora. De fato, ela tem um índice glicêmico alto, mas a carga glicêmica dela é extremamente baixa, ou seja, em 100 gramas de melancia você vai ter 7, 8 gramas de carboidrato, sem contar a quantidade de hidratação. E aí nós entramos em um outro ponto muito interessante, que é a parte dos flavonoides, dos compostos bioativos da melancia, as antocianinas, que isso ajuda muito lá como um anti-inflamatório natural. Pô, é super interessante, entende? Mas veja, é quando você já passou da fase da diabetes descompensada, você está num gerenciamento. Dani, eu posso comer banana? Afinal, o índice glicêmico da banana é mais alto? Pode, só que coloca uma aveia junto, coloca canela junto, vai cozinhar, coloca cúrcuma, coloca alho, coloca cebola, tira o azeite, ou melhor, deixa o azeite o suficiente para cozinhar e não faz mais fritura, entende? Usa. Lá naquela primeira fase, quando você está cortando o carboidrato, você vai ter que comer mais proteína e mais gorduras. Só que são gorduras boas, não é a gordura da costela. Abençoado. Então você vai lá, vai comer um franguinho grelhado, vai comer mais ovos. O whey daria para usar, mas também você coloca uma aveia junto ali, porque ele também é insulinotrópico. Enfim, tudo pode descompensar, né? Nesse caso, pode descompensar a insulina. Cara, perceba, aí vem as gorduras boas. Colocar, então, azeite de oliva, castanhas, tudo isso daqui te ajuda tanto na sua saciedade, afinal a gordura tem uma digestão mais lentificada, ajuda na saciedade, ou seja, você não vai passar fome, e ainda melhora para você a questão como anti-inflamatório, que é a gênese, que é da onde começou como um todo a diabetes. Não foi só comendo açúcar, você comeu açúcar, outras coisas também que inflamaram o seu corpo, num prazo aí de 30 e 40 anos, você sempre falou que não dava nada, mas agora estamos com diabetes. Essa é a triste realidade de uma pessoa. Mas vamos lá, os mesmos caminhos de uma pessoa que tem diabetes, né? Os mesmos caminhos que levam a pessoa a ter o resultado são os caminhos que mantêm ela naquele resultado. Então perceba que muitas vezes você vai ter que criar esse hábito. Já deveria ter criado o hábito antes de fazer uma boa dieta, um bom treinamento, mas no caso, agora você vai precisar iniciar esse projeto. Por que eu digo isso? Porque daí a pessoa fala, mas eu vou ter que fazer isso pro resto da vida? Sim, porque o peixe morre pela boca, cara. Se você achar que vai poder voltar a ter os maus hábitos que tinha antes, você vai ficar compensando no remédio. E aí, depois disso daqui, para tornar uma síndrome metabólica, é gigante a probabilidade. O que é uma síndrome metabólica? Quando você pega mais de 2 ou 3 comorbidades associadas. Então, por exemplo, da diabetes, cara,
possivelmente já vai vir uma pressão alta, já vai vir uma alteração no colesterol. Aqui já deu uma síndrome metabólica. E gerenciar essa síndrome metabólica é complicadíssimo. Outro ponto interessante é você entender que você pode comer os alimentos como carboidratos, obviamente, dado suas devidas ressalvas que nós já conversamos, você pode comer os carboidratos, mas dê muito mais preferência às proteínas e às gorduras boas. É super simples, já tem vídeo no canal falando sobre gordura boa aqui. E esse enredo aqui ainda precisa de mais um ponto, que são os alimentos como se fossem as especiarias que ajudam também na parte da anti-inflamação, como a cúrcuma que a gente já conversou, como o próprio gengibre, como o próprio chá verde, o próprio chá de hibisco, pimentas, por exemplo, enfim, vários outras coisinhas que você pode colocar na sua alimentação que podem ajudar a diminuir a sua inflamação. E olha só que interessante, outro ponto é que você melhora o seu intestino. Muitas pessoas que precisam fazer uma boa alimentação, porque está com algum tipo de patologia, a maioria das patologias a gente consegue reverter lá ajustando o intestino, dando formas para esse intestino trabalhar melhor. Às vezes você fala assim, Dani, eu vou no banheiro todos os dias, mas você vai no banheiro todos os dias, muitas vezes ao dia, o que já pode caracterizar uma diarreia crônica. Dani, eu vou no banheiro todos os dias, mas tem que fazer força, ou seja, não tem uma total plenitude. Então, significa que parece estar meio ressecado, parece que não saiu tudo. Ou seja, você pode ir no banheiro todos os dias, mas não significa que esse intestino está 100%. E uma vez que esse intestino não está 100%, o que acontece? Você não está absorvendo bem os alimentos. E aí, olha só que interessante, se você vai lá e começa a suplementar, ou às vezes até mesmo a questão do remédio, cara. Você vai lá e está tomando um remédio, mas quem garante que teu intestino está absorvendo tudo que você está comendo ou ingerindo como um todo? Afinal, ele está lesionado, ele está inflamado. Aí você começa a ter indisposição, baixa de energia, que é comum, né? A pessoa fica muito sonolenta com diabetes, mas vai lá e toma B12, vitamina D, toma outros estimulantes, mas o intestino está inflamado, não está subindo nada da vitamina D, porque a absorção está ruim daquele intestino. Então precisamos tratar o intestino. Quando a gente fala de intestino, nós precisamos falar de probióticos e pré-bióticos. Quando você pega, por exemplo, aveia, quando você pega outras fibras como um todo, a própria fruta, por exemplo, a casca da maçã, tudo isso daqui funciona como pré-biótico lá no seu intestino, ou seja, ela melhora a qualidade das cepas de bactérias lá daquele intestino. Ela força um pouquinho mais as junções do intestino, deixando o intestino menos permeável. E se é menos permeável, menos inflamação para dentro do sistema, ou seja, ele vai absorver melhor, ele vai absorver lá nas escovas, enfim, outro papo mais técnico, mas ele vai absorver melhor. E esses são os pré-bióticos, que são os alimentos das bactérias boas, para proliferar bactérias boas. Então, os prebióticos a gente consegue trazer muito da própria alimentação. Lembrei de kombucha agora também, né? Sem açúcar de preferência. E aí tem os probióticos, como o próprio kefir, próprio iogurte natural. E aí tem as cepas de bactérias que você compra em sachêzinho, que são os probióticos de fato que você compra na farmácia, que eu acho super interessante, porque otimiza a proliferação das bactérias boas. Pô, que interessante, né, cara? Eu acho que esse tipo de assunto eu me sinto muito digno de falar, porque eu tô trazendo saúde para você. E por vezes você tomou um puxão de orelha meu ali, pô, deveria ter cuidado disso antes, mas às vezes por falta de informação ou se preocupar com outras coisas na vida não deu tempo. Agora é o momento, o que passou para trás passou, a partir de agora cuide. Cuide, porque eu gostaria de fechar o vídeo com essa frase. O peixe morre pela boca, nesse caso. E se você quer saber mais até mesmo sobre gordura visceral ou outros nuances sobre dieta, treino e perda de peso,
recomendo que assista esse vídeo aqui e maratona o canal aí. Curte o vídeo, se inscreve, te vejo lá, clica aqui, te vejo lá em poucos segundos. Tchau!